Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e nesse dia 29 de abril de 2023 teve um ato do Dia do Trabalhador em São José dos Campos. Esse ato foi antecipado porque dia 1º as organizações que compuseram estão querendo focar em fortalecer o ato de São Paulo, capital. Isso se deve também à questão que é escandalosa, né? Que até inimigos declarados da classe trabalhadora, como o Tarcísio, o governador de São Paulo, foi chamado aí por centrais sindicais para compor o ato do dia 1º em São Paulo. Um dos atos, né? Porque o ato acabou sendo dividido em função desse nível de traição, né? De algumas organizações. O ato em São José dos Campos, então, foi antecipado para o dia 29. Ele começou na Praça Afonso Pena, terminou na Paróquia São José, em frente ao terminal central da cidade. E fiquem agora com as entrevistas que a gente fez. Estou aqui com o Toninho, do PSTU. Eu queria saber, nesse ato aqui do Dia do Trabalhador, né? Depois de tanta precarização, tanto ataque contra a classe trabalhadora, principalmente desde o governo Temer, né? Tanta reforma, tanta perda de direitos trabalhistas e direitos no geral. Quais são os caminhos que vocês acham que são necessários para a luta, para a gente não só reverter essas reformas, mas não só voltar ao que era antes? Não só voltar ao que era antes, mas conseguir avançar, né, na luta pela construção de um país e de um mundo melhor, né? Não só com direitos, mas com tudo que a gente precisa para a construção do socialismo. Olha, na verdade esse ato aqui é um ato daqueles que estão independentes do governo, e é muito importante fazer um ato como esse, um ato classista, aqui várias organizações que não estão no governo, porque se foi uma vitória ter tirado Bolsonaro, e foi importante ter tirado Bolsonaro, porque mais 4 anos de Bolsonaro ninguém aguentaria. Agora, para nada as coisas estão resolvidas, então é preciso, por exemplo, ter um salário mínimo decente. R$18 de aumento do salário mínimo é nada, é muito pouco. O povo brasileiro trabalha e merece muito mais do que isso. É preciso reverter a reforma trabalhista do Temer, que precarizou todo o emprego, precarizou a mão de obra no país. É preciso reverter a reforma da Previdência para que o povo possa viver melhor, para que o povo tenha a condição de se aposentar. É preciso sim fazer a reforma agrária, é preciso demarcar terras indígenas, é preciso acabar com essa história da reforma do ensino médio. Então nossa luta não terminou. Hoje esse 1º de maio é um 1º de maio nesse sentido. Um 1º de maio que seja independente do governo e dos patrões. As outras organizações está fazendo o 1º de maio com o governo, com Lula, com Tarcísio, com todos aqueles que nos exploram, entende? Como se vai se junta ao bolsonarismo fazer um 1º de maio junto com o Tarcísio? Então não é possível. Por isso nós fazemos esse 1º de maio independente aqui. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Eu tô aqui com o João Otávio, do PCB. Eu queria saber como vocês do PCB estão vendo esse dia de luta hoje, que foi convocado para vocês poderem compor o ato do dia 1º em São Paulo, né? E aí fizemos esse ato aqui sábado. E como vocês estão vendo a importância desse ato frente a todos esses ataques que a gente vem sofrendo, principalmente desde o governo Temer, né? Com tanta precarização, com tanto ataque a direitos trabalhistas, tanta reforma. Vocês acham que nesse contexto de luta, de tanto ataque, mobilização de rua basta? Vocês acham que o caminho para não só revogar essas reformas e avançar na luta como um todo, vocês acham que esse caminho precisa ir além das ruas? Como vocês encaram isso? A gente encara que o principal movimento, a principal arma da classe trabalhadora é a organização e é a luta de rua.
Então esse trabalho que a gente vem nesse ato, e essa é a importância desse ato, um ato independente do governo, independente do patrões, para a gente construir a independência da classe trabalhadora, um projeto que é independente do governo. E quando a gente olha a organização do ato do dia 1º, o que a gente vê é um ato que foca na conciliação. Quando você convida o Tarcísio para o ato, quando você convida o presidente do Senado para o ato, do Congresso, você está fazendo um ato de conciliação. E essa é a importância desse ato, desse movimento. Um ato independente que coloca em primeiro plano as demandas da classe trabalhadora, a revogação do novo arcabouço fiscal e de todas as contrarreformas que foram passadas no governo Temer. Então a gente está falando da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que até aqui a gente não viu movimento algum desse governo atual, do Lula, do PT, no sentido de enfrentar de frente esses problemas da classe trabalhadora. Então a gente acha que é importante esse ato que a gente está fazendo aqui, primeiro, por ser independente, por ser um ato exclusivo da classe trabalhadora, independente de governo, de patronato, e também para mostrar a força do movimento de rua, porque a gente acredita que é na rua, é povo na rua, fazendo pressão do outro lado, na luta de classes do dia a dia, que a gente vai conseguir conquistar as mudanças que a gente precisa. Obrigado. Estou aqui com a Elisângela do Quilombo Coração Valente. Eu queria saber, vocês que estão lutando por moradia e também estão compondo aí o ato do Dia do Trabalhador, o que vocês acham dessa manifestação de hoje? Vocês acham que ela é necessária para combater a precarização aí, os ataques às reformas que vêm desde o governo Temer, principalmente? Vocês acham que esse ato é necessário, mas vocês acham que a luta precisa ir além disso? Quais são os caminhos que vocês veem para avançar na luta por moradia e por todos os direitos que a gente precisa? Sim, eu acho necessário sim a luta, acho necessário o ato de hoje e que é por aí mesmo, é a gente fazendo mobilização, porque é só com a mobilização que a gente tenta ser ouvido. Talvez a gente seja ouvido por alguém com essas mobilizações, que é o que o trabalhador precisa, né? Você veja, vem aí o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Seria um dia de festa, é o dia dele, mas não é. A gente não se sente feliz com isso, porque além da falta de emprego, como você está vendo, as reformas que estão por aí, o desemprego, os atrasos de salário, as fábricas, bastante trabalhador aí que não está recebendo há meses. As grandes empresas, se vir de fora para cá, está saindo daqui para fora, não é justo. Nosso Brasil é muito grande, é muito rico, não há necessidade de ter miséria que a gente está passando. É falta de emprego, é falta de moradia, é falta de saúde. A educação é só para quem tem não tem uma educação adequada. Então, esse ato de hoje é necessário sim, e que venha muitos e muitos e muitos, igual um grande que vai ter segunda-feira, dia 1º, onde eu acho que todo o Brasil tinha que se mobilizar para poder mudar essa situação. A gente tem que mudar o que está acontecendo. Para isso a gente tem que lutar, é luta todo dia. Como você vê, tem a situação dos queixados, é uma grande ocupação que dá para sair. Tem aqui o banhado mesmo, que eles estão uma luta travada todos os dias para continuar. Então é preciso sim esse ato de hoje ir atrás de todas as injustiças que a gente está passando. É isso aí. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Marina, presidente do PSOL aqui de São José dos Campos e da Resistência, né? Também diretora do Sindicato dos Metalúrgicos. E, enfim, com relação à Resistência, eu queria saber como vocês estão vendo esse dia de luta, esse ato de hoje, né? Pelo Dia do Trabalhador. E qual a importância de mobilizar nas ruas
né? Nesse contexto de que chamaram até o Tarcísio para o ato lá em São Paulo no dia 1º, né? Vocês acham que é importante construir a luta na rua, mas vocês acham que a luta termina por aí? Qual é o caminho de luta que vocês veem para vencer esse monte de ataque que a gente vem sofrendo desde o governo Temer, principalmente? E não só reverter as reformas, né? Lutar por essas pautas, mas avançar na luta mesmo pela construção de uma sociedade melhor. Então, na verdade, eu acho que esse é essa é a grande pergunta do momento, né? Qual que é a saída para essa encruzilhada que a gente chegou? Como você mesmo disse, acredito desde o golpe, né, da Dilma, a gente vem numa ofensiva reacionária muito forte. Mesmo antes a gente já não tinha nossos problemas resolvidos e as coisas foram piorando cada vez mais e mais. Acho que a grande vitória que a gente conquistou no ano passado, que foi derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, é uma vitória significativa, mas que não termina por ali, né? Acho que o dia 8 de janeiro mostrou isso. Então a gente ganhou nas urnas, derrotamos o Bolsonaro nas urnas e eles tentaram o golpe logo no começo do ano. Então isso mostra que a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada aqui no Brasil, né? Então ainda existe uma extrema-direita muito forte. E para a gente conseguir avançar, né, nessa agenda que você mesmo colocou, né, que é acabar com esse legado assim reacionário dos últimos anos, a gente vai precisar de mobilização. Isso não é simples, não é todo trabalhador que está disposto nesse momento a ir para a rua defender seus direitos e tudo mais, mas é nosso papel como membros de organizações de esquerda, movimentos sociais, sindicatos, partidos, colocar essa necessidade. Então a gente está aqui na rua hoje em São José dos Campos e a gente vai também para São Paulo, né? Você citou a chamada do Tarcísio, eu acho que infelizmente existe um setor que defende isso, mas a pressão para que ele não fosse foi bem sucedido e ele não vai estar, pelo menos isso, né? E eu acredito que justamente por essa situação que eu acabei de falar, ainda é muito urgente, sempre foi urgente, mas ainda é muito urgente a gente manter a unidade da esquerda, né? Então sempre que possível manter atos unificados. É claro que existe divergência entre setores da esquerda, é claro que a gente precisa colocar essas divergências, mas eu acho que mostrar para a sociedade, mostrar para o conjunto que existe uma unidade, que a gente está aqui para defender nossos direitos, a gente está aqui para defender a democracia, é fundamental, né? Então por isso inclusive que a gente veio para esse ato aqui em São José e vamos estar também em São Paulo, porque onde for possível a gente quer se jogar, porque a gente acha que não é uma vontade, é uma necessidade. Se a gente não suprir a demanda da classe trabalhadora, porque a situação de vida está difícil, o legado que o Bolsonaro deixou no nosso país de destruição está muito presente. Se a gente não avançar nessa ofensiva, né, de dar um amparo social para essas pessoas, essa oposição de extrema-direita tende a se fortalecer de novo. Ela não está morta, né? Então é uma coisa muito urgente para a gente fazer, e por isso que a gente está com toda a força aqui na rua. Obrigado. Eu tô aqui com a Ariane da UP. Eu queria saber como vocês estão vendo esse ato de hoje, qual é a importância que vocês veem nesse ato, considerando todo o contexto de ataques que a gente vem vivendo, desde o governo Temer principalmente, né? Mas nesse contexto de precarização do trabalho, de retirada de direitos. E no meio desse contexto ainda chamam Tarcísio, né, lá pro ato de São Paulo, dia 1º. Então, assim, como vocês veem a importância do ato de hoje e quais são os caminhos de luta que vocês veem para revogar essas reformas, esses ataques e para avançar na luta pela construção do socialismo e de um mundo melhor? A construção do ato de hoje se dá pela importância de unir os trabalhadores, a classe trabalhadora, os partidos de esquerda, os movimentos sociais que estão com as pautas unidas em relação à revogação de todas essas reformas que tivemos do governo Michel Temer e que a gente continua com elas até hoje, mesmo diante de um governo que é o Lula, que se diz um governo progressista, né? Então, a gente vê agora no governo Lula que nós não derrotamos com certeza o bolsonarismo, nem mesmo o golpe, né? Nós estamos vivendo o reflexo, na verdade, ainda do golpe, e a gente não tem nenhuma previsão diante desse governo de que essas reformas elas vão ser revogadas. Então agora, mais do que nunca, que a gente consegue, de certa forma, um diálogo com o governo, que a classe trabalhadora, os movimentos sociais e partidos de esquerda, principalmente de esquerda radical, tem que ir às ruas. Esse é o melhor momento, porque
porque nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro que nós fomos reprimidos, nós tínhamos medo de ir à rua, nós não tínhamos espaço. Então agora no governo Lula, que a gente acha que tem mais diálogo, é hora da gente ir às ruas e gritar pelos nossos direitos. Em relação à previsão futura, a gente espera que a gente consiga conciliar com o governo todas essas pautas que a gente está levantando. A gente espera que o governo realmente seja aquele PT que olha para a classe trabalhadora, né? Porque é a bandeira que eles levantam, foi com essa bandeira, inclusive, que eles se elegeram, porque não dá realmente para a gente continuar num governo petista, que é o Partido dos Trabalhadores, sendo só vendo a burguesia se, no caso, ficar mais privilegiada do que já é, né? Favorecida, essa é a palavra, né? Que a gente vê diante do governo Lula que ele só está favorecendo a burguesia ainda. Então a reforma da Previdência, teste de gasto, trabalhista, a reforma do novo ensino médio, são reformas que a gente vai continuar lutando para que elas aconteçam. Além disso, a estação Gavibras, como os camaradas já falaram aqui no ato, e nós somos totalmente contra a privatização da Sabesp também. Não podemos entregar mais uma empresa pública na mão da burguesia, que vai precarizar todo o nosso serviço de entrega de água para a população. Beleza. Obrigado. Eu tô aqui com o Macapá, do Sindicato dos Metalúrgicos, também do PSTU, né? Mas eu queria perguntar, você fazendo parte, né, do movimento sindical aí, vendo todos esses ataques nos últimos anos contra a classe trabalhadora, menos direitos trabalhistas e precarização do trabalho, também desindustrialização do Brasil, né? Não sei até que ponto pode estar afetando vocês. Quais são os caminhos de luta que vocês do sindicato veem para resolver esse problema da precarização aí? Tá chegando o 1º de maio, esse aqui é o ato do 1º de maio aqui em São José dos Campos, né? Como vocês veem o caminho necessário para frear esses ataques aí, para avançar na conquista de direitos trabalhistas e de tanta coisa que a gente precisa conquistar? Olá a todos que estão acompanhando aí o programa. Eu acho que a primeira grande questão que a gente tem que pensar é que nós precisamos colocar a classe trabalhadora brasileira e a população pobre nas ruas e retomar o seu protagonismo, né? A gente viu aí que nós já passamos de 100 dias do governo Lula eleito. A gente acha, inclusive, que é um avanço, né, ter derrotado o Bolsonaro eleitoralmente nas urnas. Mas se você for ver do ponto de vista concreto mesmo, para a classe trabalhadora brasileira organizada, não houve grandes mudanças, né? O aumento de salário mínimo que o governo fez equivale a um pacote de arroz, R$18. O Lula tinha prometido a isenção do imposto de renda, e que criou uma grande expectativa, principalmente nas montadoras, né? Que seria a partir de R$5.000. E vai ter agora, a partir do mês de maio, uma elevação do piso mínimo para 2 salários mínimos, né, que é R$2.600. Então, o que a gente acha, né? Para além disso, você não vê um investimento forte do Estado brasileiro, que é o que a gente precisa, de recursos para a construção de estradas, para a construção de moradias populares, para o saneamento básico, para a construção de escolas, hospitais, porque necessariamente passa pelo Estado brasileiro o desenvolvimento econômico do país, né? E junto com isso criar emprego, e criar emprego com carteira assinada, que hoje nós temos 38 milhões de brasileiros que estão sem carteira assinada e 42 milhões de brasileiros que têm carteira assinada. Então é um absurdo completo. Então o que a gente acha, né? A gente acha que tem que colocar o povo na rua para cobrar o governo, para ir para cima do governo. E para isso você precisa ter uma independência de classe, né? O que a gente está vendo hoje, o movimento das outras centrais sindicais, hoje o movimento do PT, é para que nem o direito de cobrar do Lula possa ser feito. A gente acha que é um absurdo completo, porque manter esse jogo desse acordão aí, inclusive com os golpistas do Bolsonaro e etc., do Centrão, né, que é hoje quem manda no Congresso Nacional,
a gente acha que o resultado de tudo isso daí vai ser muito ruim de novo para a classe trabalhadora e para a população brasileira. Se você for ver, por exemplo, esse tal do arcabouço fiscal que o Lula encaminhou através do Haddad para o Congresso Nacional, nada mais é do que uma substituição no sentido de elevar o gasto que é feito hoje. Vai aumentar para cima do que foi pago, gasto pelo governo Bolsonaro e pelo do Temer, 12%, e para baixo o mínimo de 0,6%. Então, ou seja, o grosso do nosso orçamento, o grosso das riquezas que são produzidas no Brasil, que esse ano vamos chegar a 10 trilhões de reais, o PIB brasileiro, continua sendo para o rentismo, para a especulação, para o pagamento de juros e a amortização e rolagem da dívida interna e externa. Então, já consome 46% desse orçamento, de um PIB que vai chegar a 10 trilhões. Então, é um absurdo completo. Então, o que a gente acha? É preciso suspender o pagamento da dívida, fazer uma auditoria, porque essa dívida já foi paga, nenhum centavo dessa dívida veio para construir um único hospital ou uma única escola ou alguma rodovia, não foi essa finalidade. A gente acha que o governo brasileiro tem que investir pesado na geração de emprego. Veja, se você for ver a própria questão da distribuição de renda, que é o Bolsa Família, são medidas insuficientes, né? Mesmo as pessoas recebendo o Bolsa Família, as pessoas continuam passando fome no nosso país, porque o custo de vida está muito caro, a comida está muito cara, né? E essa contradição que a gente está vivendo hoje no Brasil. O governo gasta 175 bilhões no combate à fome através do programa Bolsa Família e gasta quase 2 trilhões de reais, 46% do nosso PIB para dar dinheiro para banqueiro. Não é à toa que os banqueiros estão rindo agora, tudo feliz da vida com essa proposta do Haddad aí. Porque na eleição, o que o Lula dizia? Que ele ia acabar com o teto de gasto, que ele ia acabar. O Lula fez isso. Assim como ele prometeu que era um imposto de renda de 5 mil reais para cima, que ele ia corrigir e tal. Assim como ele prometeu que emprego seria com carteira assinada, que não teria essa festa da uberização que tem hoje no nosso país, da pejotização que tem hoje no nosso país. Até agora não se combateu isso daí. Então a gente acha que é preciso dar um cavalo de pau. E a classe trabalhadora brasileira, ela tem que se mobilizar para cobrar o governo. A gente acha que esse que é o nosso caminho. Entendi. Beleza, muito obrigado. Tô aqui com o Heller, que é do PSTU, mas vai falar aqui pela CSP com Lutas, né, pelo sindicato. E eu queria te perguntar, a gente está aqui hoje no ato, que não é no dia 1º, mas é pro Dia do Trabalhador, esse ato, né? Tem aí algumas pautas aí, né? Estatização também da Avibras, né? A revogação das reformas e assim, eu queria saber, nesse contexto de tanto ataque contra a classe trabalhadora que a gente vem sofrendo, principalmente desde o governo Temer, né? Quais são as ferramentas de luta que vocês veem para de fato conquistar a revogação das reformas, melhores condições de trabalho, né? Revogação da reforma trabalhista, estatização de empresas estratégicas como essa? Vocês acham que manifestação de rua é o caminho ou vocês acham que é preciso mobilizar além disso? Pois bem, a gente coloca nesse ato do Dia do Trabalhador aqui em São José dos Campos como uma das principais reivindicações a revogação das reformas. Infelizmente, o papel que as outras centrais sindicais vêm cumprindo no nosso país é vergonhoso. O ato de 1º de maio que vai ter da CUT, Força e CTB em São Paulo está convidando Tarcísio de Freitas, que é representante do bolsonarismo e inimigo dos trabalhadores. Isso é uma vergonha. E a gente viu que no governo Bolsonaro todas as centrais levantavam a bandeira da revogação das reformas. E agora que o Lula está no poder, as centrais sindicais que já viraram chapa branca do governo não colocam mais como eixo a revogação das reformas. Para nós, do Sindicato dos Metalúrgicos, da CSP com Lutas, nós achamos que nós temos que seguir a batalha e fazer uma grande pressão popular pela revogação, principalmente da reforma trabalhista e da reforma previdenciária.
A gente coloca também como centro a defesa da redução da jornada sem redução do salário. Isso é importante para a geração de emprego do nosso país. E aqui na nossa região nós temos a situação da Avibras, empresa do setor de defesa que fica no município de Jacareí, que está há mais de um ano de luta na defesa dos empregos, pelo pagamento do salário, e a empresa disse que está procurando um novo investidor, ou seja, a empresa está se colocando à venda, e uma empresa dessa ela é importante para a soberania do nosso país, então a gente faz a luta contra a venda da Avibras e também a gente exige do governo Lula que estatize essa empresa e a coloque sob o controle dos trabalhadores. Uma empresa que fabrica foguete, que fabrica material bélico pesado de guerra, tem que ser do Estado. Então a gente coloca também como um dos nossos eixos de reivindicação a estatização da Avibras. E o 1º de maio ele é um dia de luta dos trabalhadores. Infelizmente, as outras centrais, além de chamar representante da burguesia, faz festa no 1º de maio. Isso é uma educação errada que dá para os trabalhadores. 1º de maio não é dia de festa. Infelizmente, a classe trabalhadora brasileira nada tem a comemorar. 1º de maio, dia do trabalhador, é dia de luta da nossa classe. Obrigado.